Um líder ágil quer garantir que a equipe siga o valor do manifesto ágil de que é um dos valores, é um dos 4 valores citados lá, que diz o seguinte: software em funcionamento é mais importante, né, do que documentação abrangente. Ele é escrito dessa forma porque o manifesto diz o seguinte: olha, valorizamos mais os itens à esquerda do que os itens à direita. Então, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Só que uma parte importante do manifesto também é que ela diz que não significa dizer que os itens à direita devam ser desconsiderados completamente, né? Agora, para seguir isso aqui, o que o líder ágil deve recomendar à equipe? Letra A, crie apenas os documentos legalmente exigidos. Letra B, aplique refatoração à documentação depois de criada. Letra C, adicione histórias de usuário para criar os documentos necessários ao backlog. E letra D, desenvolva apenas software sem criar nenhuma documentação. Então, qual que é o racional dessa questão, ou qual que é o pulo do gato aqui dessa questão? É a gente entender que software em funcionamento mais documentação abrangente não significa que documentação é proibida ou nunca deva ser utilizado em caso nenhum, né? Não é isso que o manifesto quer dizer, porque da onde que vem isso, né, gente? Tem uma desculpa aí a batida no microfone, tem uma perspectiva histórica isso. E eu vivi isso na pele. Isso aconteceu na indústria de software. Originalmente, pode ser que até tenha se expandido para outros cenários hoje, esse aspecto específico da documentação, né? A gente tinha uma abordagem de desenvolver software no passado muito calcada em documentação. A gente queria desenvolver software igual a gente fazia prédio. Então, assim, se você for construir um grande prédio numa grande construtora, você não vai fazer o troço assim, sem ter um projeto arquitetônico, sem ter um projeto, um cálculo ali muito bem feito, né? Tudo documentado, tudo desenhado corretamente. E as pessoas acharam que tinha que replicar aquela mesma lógica para software. Então, antes de criar um software para qualquer situação, a gente tinha, às vezes, calhamaço, porque é muito mais difícil você descrever um software, por exemplo, do que você descrever um prédio. Porque o prédio, por mais que ele possa ter as suas complexidades, ele é estático. O software não, você tem que descrever comportamento. Você imagina, por exemplo, um software que lida com a parte tributária no Brasil, em que não sei quantas milhares de leis surgem todo ano. Eu já vi alguns números absurdos quando falo tanto de leis e decretos, né, que existem para regular a parte tributária. Então, tem um monte de comportamento, um monte de coisa que acontece ali por baixo, que é muito mais difícil você descrever aquilo do que um prédio ou uma coisa que é estática. E essa coisa de tentar definir tudo para só depois construir acabou gerando problemas muito sérios que acabaram culminando com o surgimento do Manifesto Ágil e dos métodos ágeis. Então, só que acontece, a documentação, em muitos casos, ela é necessária. E esse tipo de documentação que foi criticada, que eu estou dizendo agora, ela tinha muito a ver com a documentação que era utilizada como base para construir o produto. Só que existem vários outros tipos de documentação. Eu posso ter uma documentação, por exemplo, que é o manual do produto, manual de utilização. Eu posso ter uma documentação porque, de repente, o produto que eu estou trabalhando, ele requer, né, por alguma medida legal, que eu faça essa documentação, mas a parte da questão legal, mesmo que não seja exigido legalmente, é muitas vezes interessante ter um mínimo de documentação e às vezes é mesmo necessário do ponto de vista comercial, se eu tenho, por exemplo, alguma documentação para o usuário final. Então, o racional aqui é que não faz sentido, por exemplo, eu não criar nenhuma documentação. Não é isso que esse item do manifesto diz. Também não significa que eu vou criar só os documentos legalmente exigidos, porque podem ter documentos igualmente importantes que não são legalmente exigidos. A letra B também não é, porque refatoração já é um termo técnico da área de software específica, mas é bom que vocês conheçam, tá? Porque mesmo você não sendo da área de software, pode aparecer na prova, porque ele acabou ficando muito famoso. O que é refatorar? É eu construir um software, e aí, às vezes eu posso construir um código ali de baixo que até faz aquele software funcionar, mas ele é um código mal escrito. É um código que eu sou da área de computação, né, desenvolvimento de software, que a gente chama de marreta. É uma gambiarra, é um troço mal feito, que às vezes você faz rapidinho ali para funcionar, mas se você não ajeitar aquilo, a chance disso dar problema no futuro é muito grande. É o que muita gente chama de débito técnico também, talvez você já tenha ouvido essa expressão.
Para quem não é da área de software, para eu tentar explicar mais ou menos, imagine que você tem na sua casa aí o interruptor que funciona perfeitamente, a parte elétrica da sua casa funciona perfeitamente. Só que se você abrisse o que está por detrás ali, é um monte de gambiarra, um monte de fita isolante passado, onde você deveria ter um conector mais forte para aguentar, um cabeamento que se tiver um pico de tensão ele vai incendiar. Então assim, ele está funcionando, mas tem uma possibilidade de explosão ali. E aí ele poderia ser refatorado. Então, isso faz mais sentido do ponto de vista de soluções técnicas, fundamentalmente para software, né? Quando a gente fala em documentação, refatorar a documentação, esse conceito não é tão conhecido e tão útil assim, porque a documentação ela já tem que ser apresentada, né? Não faz muito sentido entre haver distinção entre a forma e o interior da documentação, porque a documentação já vai ser lida. Então, isso aqui é meio que uma opção inventada, não faz muito sentido você refatorar. Pode até fazer, forçando um pouco a barra, mas não é algo que seja tão rotineiro e tão corriqueiro. O que tem que ser feito é simplesmente fazer a documentação que é necessária. Só foi escrito isso aqui de uma forma um pouco diferente, né? Adicione história de usuário para criar os documentos necessários ao backlog. O que acontece? O lugar dentro de um método ágil, né, onde a gente escreve os requisitos, se a gente for utilizar o Scrum, por exemplo, o framework Scrum, e até outras, mesmo o Kanban, o pessoal acaba tendo um backlog também. É esse o lugar onde eu escrevo o que tem que ser feito, seja em relação ao produto ou seja em relação a outros aspectos relacionados ao produto, como a documentação. Então, o que eu tenho que fazer é isso mesmo. Aquele tipo de documentação que tem que ser feita, a gente vai fazer, né? Não é porque tem esse item no manifesto que a gente vai deixar para lá. Então, essa aí eu acho que até a maioria acertou, né? O José Carlos até colocou, cria a história e prioriza ela depois, exatamente. O backlog é um lugar em que você coloca as coisas e você vai priorizando e fazendo aquilo de acordo com a ordem de importância temporal ali, tá? Então, essa é a melhor resposta. E se você gostou dessa questão e dessa resolução, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou até na certificação CAPM, que é a irmã mais nova aí da PMP, né? E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, tanto a PMP quanto a CAPM. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, onde tem um outro vídeo explicando como é que esse curso funciona e tem também a possibilidade de você se inscrever para a lista de espera desse curso. E é bem interessante você estar nessa lista de espera, porque quem está nela normalmente consegue fazer uma inscrição para o meu curso com desconto substancial. E às vezes a gente até consegue fazer a antecipação da inscrição para que você comece a estudar até mais rápido do que estava planejado inicialmente. Então vai lá, assiste o vídeo e se inscreve na lista de espera.